Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde do homem. Já está aqui na nossa bancada o doutor Felipe Burelli, que é urologista. Seja muito bem-vindo ao Repórter MT, doutor Felipe. Obrigado pelo convite. A saúde do homem é sempre tão, não sei, eu acho que até negligenciada pelo próprio homem. Eu acho que os homens não são tão atentos às questões da saúde como nós, mulheres, somos acostumadas a ser, doutor. E aí eu já quero perguntar isso. Quais são os cuidados essenciais que esse homem precisa ter com a própria saúde? Qual atenção ele precisa sempre estar dando a isso? Essa negligência é uma realidade, né? A gente, por mais que hoje os homens têm cada vez mais procurado cuidar da saúde, a gente ainda percebe uma grande resistência por grande parte deles. Mas todos os homens precisam, a partir dos 50 anos de idade, fazer o acompanhamento urológico de rotina, né, especialmente para a prevenção do câncer de próstata. A partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos para aqueles homens no grupo de risco, que são os afrodescendentes e aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, né? Esses são os principais cuidados que a pessoa precisa ter. São os principais cuidados. Geralmente, doutora, no caso das meninas, né? Desde muito cedo a gente é ali obrigada a ter muito cuidado, até com a nossa higiene pessoal também, desde cedinho. A gente é acostumada a esses cuidados. Porque tem a questão da menstruação e outras questões que a gente realmente precisa ter atenção a isso. No caso do homem, a importância da higiene pessoal. A gente já vê aí alguns casos de pessoas que não fazem uma higiene bem feita ali da região íntima. Que problemas que isso pode causar? Isso faz mal à saúde? Claro. Isso é uma realidade, tá, gente? Tem gente que não limpa as coisinhas direito. Não, é verdade. É verdade. A gente acaba encontrando com uma certa frequência, mais do que deveria, né? Sim, por favor. Alguns problemas de higiene íntima no homem. E o que é um fator de risco importante para infecções do pênis, né? Infecções da região genital, perineal, e é um grande fator de risco também para câncer de pênis. Né? Com relação, doutora, às disfunções sexuais, agora falando da saúde reprodutiva, né? E sexual, quais são as principais disfunções sexuais que o homem pode apresentar? As mais frequentes são a disfunção erétil e a ejaculação precoce, né? Que são duas disfunções que a gente costuma tratar bastante no consultório. Hoje a gente tem um arsenal extenso, né, de tecnologias e de medicamentos para tratar, tanto uma como outra. E quais que são as principais causas desses problemas? Existe uma causa específica? A ejaculação precoce, na verdade, ela não tem causas orgânicas, tá, muito bem definidas. Ela é principalmente associada à ansiedade, tá, a fatores emocionais e alguns psiquiátricos, né? Alguns fatores psiquiátricos também. A disfunção erétil, ela tem fatores vasculares, hormonais, neurológicos e psicológicos também. Disfunção erétil é especialmente causada por fatores vasculares, que são o tabagismo, hipertensão e diabetes mal controlados. São os principais fatores de risco. Tratamentos para essas questões. A gente tem as medicações, né, o famoso Viagra, cuja patente já foi derrubada, né? Temos, são os inibidores de 5-fosfodiesterase, a classe medicamentosa para a gente tratar, o Cialis, o Viagra, né? Nós dispomos também de injeções intracavernosas, também feitas sob demanda antes das relações. E existem as cirurgias, né, de prótese peniana, para aqueles pacientes cujo tratamento medicamentoso não foi eficaz, né? A gente tem próteses penianas semi-rígidas e temos as próteses penianas infláveis também, né? E doutor, com relação ao Viagra, né? Quando o famoso azulzinho chegou, gerou um boom, né? Todo mundo queria isso, inclusive pessoas que nem tinham necessidade do problema. Quais os riscos
desse uso indiscriminado desse medicamento. Isso mudou um pouquinho? Hoje em dia as pessoas utilizam isso com mais cuidado? Como é que o senhor avalia isso daí? Os pacientes têm utilizado com muito mais cuidado. Hoje eu vejo que os pacientes têm procurado o urologista para começar a tratar. Isso, para começar a tratar a disfunção erétil. Tem efeitos adversos relevantes, né? Algumas até têm alguma aderência ruim à medicação por conta, né, de dor de cabeça, né, dores no corpo, alguns um pouco de vertigem, né? A grande contraindicação, né, o grande risco do uso do Viagra são para pacientes cardiopatas que fazem uso de nitratos, tá? Isso é uma contraindicação absoluta ao uso das medicações. Questão de idade, tem alguma interferência? Não temos limite de idade para usar, tá? Mas é importante notar que na população jovem, é difícil a gente ter disfunção erétil vasculogênica. É por isso que a gente fala, né, que ele geralmente se usa de uma forma indiscriminada. Quais os riscos disso? Existe um risco pequeno, mas um risco até de priapismo, né, que é uma ereção prolongada e dolorosa, tá? Cujo tratamento não é um tratamento simples. Dosagem desses medicamentos, doutor Felipe, existe, por exemplo, assim, a pessoa pode tomar isso sempre? Todos os dias, mais de uma vez ao dia? Existem formas diferentes de se tomar essas medicações, né? Nós temos o Viagra, que normalmente é utilizado sob demanda, né? Tem o Tadalafila, que é uma medicação semelhante ao Viagra, que tem sido utilizado até em maior escala, e a gente pode fazer o Tadalafila sob demanda, antes das relações, e com dosagens diferentes, a gente prescreve o Tadalafila de uso diário. Né? Que daí surge também o mesmo efeito. Isso. Uma questão que a gente vê muito e é pouco discutida é a questão da andropausa, né? Que é a menopausa masculina. Isso. Essa condição é uma condição real? Ela realmente existe? A partir de que idade o homem é afetado por isso também? A testosterona, a produção de testosterona no homem começa a diminuir normalmente a partir dos 30 anos de idade, mas é um decréscimo fisiológico, né? Nós temos uma flutuação do nível de testosterona no sangue, né, que deve variar entre 230 aproximadamente até 750, 800. Claro que em homens mais velhos a testosterona não é tão elevada quanto em rapazes jovens, mas a gente tem um nível mínimo de testosterona para o qual a população deve atentar, né? Especialmente depois dos 55 anos, 60 anos, é mais comum acontecer, né, o distúrbio androgênico misto, tá? É um hipogonadismo que acontece. E a gente, quando percebe isso, precisa fazer a reposição da testosterona. Há algumas formas diferentes de fazer reposição de testosterona, tá? Especialmente na população mais jovem e que ainda tem intenção de ter filhos. Testosterona é contraindicada para aqueles que desejam ter filhos, porque ela leva à infertilidade. Olha só. Tá? Você tem um feedback negativo no seu eixo hormonal, né? E diminui a produção de espermatozoides. Tá? Então, tem formas diferentes de se fazer. A gente tem as medicações tópicas em gel, que são as mais seguras de serem utilizadas. Tem as injeções que tem uma posologia mais cômoda, fazer a cada 3 meses. Esse é o tratamento principal dela? É o tratamento principal. Quais são os sintomas da menopausa masculina? Então, o homem pode apresentar indisposição, né, fraqueza, vai começar a ter algum, né, desânimo, dificuldade para fazer suas atividades diárias, até mesmo perda de memória. Tá? E alguns homens podem desenvolver, inclusive, depressão. Durante esse período de menopausa? Durante o período, da andropausa. Os calorões, eles não sofrem. A gente fala dos calorões porque é um sintoma tão comum nas mulheres, né? E hoje em dia há estudos mostrando até que os sintomas são diferentes. Esses são os principais. São os principais sintomas. E disfunção erétil também, né? Diminuição da libido e disfunção erétil também são extremamente frequentes. E a atividade física ajuda nesse período? Ajuda Ela demais. contribui para que esses sintomas possam diminuir? Atividade física, especialmente exercício físico resistido, né, a musculação,
é extremamente importante para ajudar a aumentar a sua testosterona de forma natural. Tá? É a principal forma que a gente tem, né? São os 3 pilares de uma vida saudável. Uma noite de sono de qualidade, uma alimentação saudável e equilibrada e atividade física regular. Tá? Fazem parte de uma vida saudável em todos os aspectos, inclusive para a gente manter níveis normais de testosterona. Para os homens que, mesmo com essas medidas, né, passam a ter uma testosterona abaixo do nível mínimo, aí sim a gente precisa fazer reposição, mas mantendo todos esses cuidados. Doutor Felipe, quais são as principais doenças que afetam ali o sistema reprodutivo do homem? Nos meninos mais jovens, né, é muito comum a fimose, que é a dificuldade de expor a glande do pênis, né, dificuldade de puxar, retrair o prepúcio. É bem frequente a gente acabar precisando fazer a cirurgia de fimose. Se a cirurgia não for feita, o que acontece no caso desse menino, no caso dele adulto? Que prejuízo que isso pode causar? Não são todos os meninos que precisam, mas aqueles que têm indicação de fazer, caso não façam a cirurgia, têm um risco aumentado de desenvolver infecções, tanto infecções do pênis, como a balanopostite, ou até mesmo infecções urinárias, dependendo do grau da fimose. Certo. Tá? A postectomia, a cirurgia de fimose, é um fator protetor do câncer de pênis, que a gente tinha conversado. Além dessa doença, quais são as outras que afetam esse sistema? Nos homens mais 40 anos, 50 anos para frente, cerca de 50% dos homens a partir dos 50 anos vai desenvolver algum grau de hiperplasia benigna da próstata. É uma das doenças mais frequentes que nós tratamos no consultório. É o aumento benigno da próstata. A próstata é a glândula que produz a secreção, né, a maior parte do sêmen que sai no ejaculado. Ela fica abaixo da bexiga e a uretra passa por dentro da próstata, antes de passar pelo pênis. Então, quando ela aumenta de tamanho, podem surgir aqueles sintomas, né, de dificuldade para urinar, esvaziamento vesical incompleto. Né? O homem pode acabar precisando acordar diversas vezes à noite para urinar, que pode levar mesmo a um quadro de incontinência urinária. Além do câncer de próstata, que é outra doença da próstata diferente da hiperplasia benigna. Né? E doutor, com relação ao exame de próstata, os homens ainda têm apresentado resistência para esse exame? A gente ainda vê bastante resistência por parte dos homens, né? Apesar disso ter mudado um pouco nos últimos anos. O exame de toque ele ainda é necessário. O rastreio do câncer de próstata, ele é feito com o exame do PSA, o exame de sangue, e o exame de toque. Tá? A alteração de um dos dois é que vai nos trazer a suspeita e prosseguir com a investigação com a biópsia de próstata. É importante fazer o toque retal porque, mesmo com um PSA normal, o homem pode apresentar um nódulo ao exame de toque. Eu ia justamente perguntar isso, porque o exame de sangue também pode detectar isso, né? E talvez a gente até sempre há essa manifestação masculina de que não é um exame muito confortável, não é? E por isso a resistência tanto. O exame de sangue, então, não é o suficiente para detectar esses problemas? Apenas o exame de sangue, não. Tá? Mas o exame de toque é um exame indolor. É desconfortável, mas é um exame indolor que dura poucos segundos. Talvez seja mais constrangedor para os homens do que propriamente desconfortável, ou não? Ou é desconfortável? Acredito que sim. Não, causa um certo desconforto. É desconfortável? É constrangedor, não desconfortável. Eu acho que é mais essa questão. Nós temos aqui um rapaz consciente aqui no nosso estúdio que diz que é constrangedor, não é desconfortável. E doutor, se der uns beijinhos na nuca... E doutor, me diga uma coisa, quais são os avanços hoje no caso do câncer, né, do homem de próstata? O que a medicina já avançou nesse sentido? Nós temos tido muito avanço tanto nas ferramentas diagnósticas de câncer de próstata, né, com a ressonância multiparamétrica hoje, que é uma ferramenta extremamente importante para o diagnóstico, mas que ainda assim não exime a necessidade do toque, né, mas ela nos auxilia muito no diagnóstico e na programação da cirurgia. Tá?
O tratamento principal do câncer de próstata é cirúrgico, né? Nós dissemos da cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia, que são as principais modalidades de tratamento. Dependendo do caso, né, podem ser utilizadas uma, outra ou todas as opções. E hoje nós dispomos da cirurgia robótica. Inclusive aqui em Cuiabá nós temos o robô cirúrgico Da Vinci, né? Nós começamos o programa de cirurgia robótica no Hospital Santa Rosa em julho, né? Já iniciamos com 17 cirurgias no primeiro mês. Né? Olha só, gente. Superou todas nossas bem expectativas. Sucedidas. Todas bem-sucedidas. Excelente. Cirurgia robótica, ela é uma evolução da cirurgia laparoscópica, né? A cirurgia por vídeo convencional, em que o robô controla as pinças de videocirurgia, as pinças que têm um movimento mais delicado e mais preciso do que as cirurgias da cirurgia por vídeo convencional, né? E o cirurgião controla o robô, né, controla esses braços do robô a partir de um console que fica do lado da mesa cirúrgica do paciente. Ou seja, é bem mais eficiente nesse caso. As chances de cura dependem muito do grau de malignidade do câncer do paciente. E as taxas de cura do câncer de próstata são as mesmas, independente da forma de tratamento, se a cirurgia for aberta, por vídeo ou por via robótica. Entretanto, a cirurgia robótica, pela delicadeza e precisão, né, nós conseguimos preservar muito mais estruturas, né? Ela é uma cirurgia menos agressiva, menos invasiva. Você faz pequenos cortes no abdômen, né? Então a recuperação do paciente é muito mais rápida, né? Tem menos efeitos adversos, né? E menor taxa de sangramento, menor taxa de transfusão. E preservando melhor as estruturas, nós temos resultados funcionais melhores também, né? São as principais complicações da cirurgia do câncer de próstata, as que o homem acaba temendo mais, são a impotência sexual e a incontinência urinária. 1 a cada 9 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida, tá? Então a estimativa é em torno de 11%, né? E estima-se que cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano vão, né, ser diagnosticados nos próximos 3 anos, tá? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Eu gostaria agora que o senhor falasse para as pessoas, para os homens principalmente que estão aqui, dicas de saúde importantes, sabe? Enfim, que despertasse esses homens ao autocuidado, a se observar um pouquinho mais, para que tenham uma vida saudável e que possam ofertar também qualidade de vida aos seus e segurança, né? Que para esse é o papel fundamental dos homens, por favor. Bom, convido todos os homens a cuidarem mais da sua saúde, fazendo visitas regulares ao seu médico urologista, especialmente aqueles homens a partir dos 40, 45 anos de idade. Claro, manter as medidas essenciais para uma vida saudável, né? Um sono reparador, alimentação saudável, prática de atividade física regular, tá? Prestando sempre atenção à higiene íntima, né? Lavar bem a região genital. E, claro, né? O homem precisa estar saudável para poder cuidar da sua família. Exatamente. Né? Olha, a gente tem até um dado aqui que diz, gente, que os homens eles vivem 7,2 anos a menos do que as mulheres. Aí as causas principais dessa situação são mortes prematuras devido à violência de trânsito, além de doenças cardiovasculares e ainda infartos, ou seja, realmente precisam se cuidar. Né, doutor? Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, estender o convite para que o senhor volte numa outra oportunidade, porque eu acho que a gente precisa dar atenção e despertar esses homens para o cuidado próprio, né? São fundamentais em vários aspectos aí, não podem se ausentar por negligência à própria saúde, por favor. Então, muito obrigada, viu? A sua presença aqui. Obrigada também vocês, amigos, que estiveram aqui conosco no Repórter MT. Claro que a gente não vai embora sem pedir que antes vocês se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho para ficar sempre bem informado. Dá uma passeada também ali no nosso site para acompanhar as nossas notícias, que, como eu sempre digo, estão sempre sendo atualizadas. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora.
Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.